Olá, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite, paz e bem, salve Maria Imaculada. Hoje nós iremos meditar com a liturgia da palavra da igreja, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Como todo mestre, Jesus sobe ao monte outrora, como Moisés também subiu ao monte para poder receber a lei de Deus Pai. Jesus sobe também ao monte e senta como um mestre para poder ensinar os seus ouvintes, para poder ensinar os seus discípulos. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não é um mestre como qualquer outro tipo de mestre que nós conhecemos, um mestre puramente humano. Jesus vai além. Jesus é um mestre divino. Jesus é um mestre divino. Jesus é o mestre da nossa alma. Por isso que todas as vezes, não importa a circunstância que estivermos vivendo, caso surja em nossa alma dúvidas em relação à fé, dúvidas em relação à nossa salvação, é a Ele, nosso Mestre Divino, o nosso Divino Mestre, que nós devemos recorrer para dele aprender o que é certo, o que é correto a ser feito. E ele começa então na sua pregação dizendo que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quer dizer que bem-aventurado, ou seja, felizes são os pobres em espírito. Pobre em espírito, Jesus está colocando aqui na classe daqueles que sabem que tudo que tem, que tudo que recebe vem de Deus, é dom divino, e que a única coisa que os pertence é uma infinita miséria. E também, pobre em espírito é aquele que se despojou de si e entregou tudo nas mãos de Deus, porque sabe que só Deus pode conduzir a nossa vida, a nossa condição humana, por caminhos seguros. Então Jesus, a priori, nos pede isso. Sejam pobres de espírito, porque assim vocês herdarão o reino dos céus. Ou seja, sejam 100% dependentes de Deus. Reconheçam a dependência de Deus que vocês têm, a dependência ontológica, ou seja, do ser que nós temos de Deus. E aí ele continua dizendo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que se angustiam, porque eles vão encontrar o consolo
no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão encontrar o consolo em Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Ou seja, bem-aventurados aqueles que lutam pela paz, aqueles que buscam viver a paz. E a terra a qual nosso Senhor Jesus Cristo que fala, não é só essa terra a qual nós vivemos em uma terra passageira. Ele está falando da terra celestial, a morada celeste. Ou seja, aquele que busca viver a mansidão, que busca viver a paz, vai alcançar a salvação eterna. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O que é justiça na Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs? Justiça, a priori, no sentido bíblico, significa a prática da lei, a prática dos mandamentos de Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que têm sede de praticar os mandamentos de Deus nosso Senhor. Bem-aventurados são aqueles que têm sede de praticar aquilo que a Santa Madre Igreja Católica nos ensina. E aqui ele também fala de justiça em outro sentido. Justiça significa querer que Deus seja reconhecido pelos povos, pelas pessoas. Bem-aventurado todo aquele que tem sede de que Deus seja conhecido, de que Deus seja amado. De que Deus seja amado, de que Deus seja louvado, de que Deus seja glorificado. Felizes serão todos aqueles, felizes seremos nós, se nós alimentarmos dentro de nós essa sede de justiça. E ele fala mais ainda, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos num mundo cruel. Nós vivemos num mundo cruel, onde as pessoas acham que o apontar o dedo por causa do erro do irmão é o que vai trazer a solução para a vida dele, é o que vai salvar a alma dele. E se esquecem que Jesus não morreu com um dedo apontado para os seus algozes, mas sim de braços abertos. E por que de braços abertos? Para justamente, se ele se arrependesse, o Cristo na cruz, os acolhesse com seus braços abertos. Assim como ele acolheu São Dimas, o bom ladrão que estava ali do lado e se arrependeu. Vocês lembram da palavra de Jesus? Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, no céu. E ele continua dizendo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Às vezes aqueles que buscam viver a pureza é chacoteado pelo mundo, é ridicularizado pelo mundo. Mas, meu irmão, minha irmã, não desista. Busquemos viver a pureza diante de Deus nosso Senhor. E essa pureza só é possível com o auxílio da graça divina, com o auxílio da graça de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, meu irmão, se você se encaixa dentro das bem-aventuranças de Jesus, fique feliz. Fique feliz. Porque essa aqui é a mensalidade de nosso... É a mentalidade de Deus, é a mentalidade do nosso Jesus Cristo, que é completamente diferente de todo mundo. Mas a mentalidade do cristão deve ser sempre a mentalidade de Cristo. Então, que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.